convidá-los para a gente reler novamente, ler o texto que será a base da nossa meditação de hoje. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos ainda orar. Quero convidar você a curvar sua cabeça, falar com o Senhor, que o Espírito Santo possa te iluminar, possa trazer ao seu coração, que a palavra possa cair num terreno fértil e essa palavra possa ser acolhida em nossos corações, guardada em nossos corações, para que a gente possa crescer em comunhão, em santidade com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque mais uma vez as tuas misericórdias foram renovadas sobre nós. Acabamos de ler o texto sagrado, Senhor, que ele possa trazer luz aos nossos corações, trazer convicção, certeza, nos chamar à ordem, possa, Senhor, nos orientar na caminhada cristã. Oramos, Senhor, pelos irmãos que aqui estão, por esses também que nos acompanham pela internet. Que a bênção do Senhor seja sobre todos. Oramos no teu nome, Jesus. Amém. Quando há um grande acidente, irmãos, a gente vê que aqueles procedimentos emergenciais dos socorristas são procedimentos inevitáveis, são necessários. Acabamos recentemente de ter lá em Campos do Jordão uma explosão, não é? A gente estava em casa, era quase 10 horas e uma explosão tamanha que parecia que um piano caía no andar de cima sobre nós. A 1 quilômetro de distância, aquele deslocamento de ar chacoalhou todas as coisas. Foi algo terrível. Não saiu o laudo oficial, mas crê-se que foi vazamento de gases, talvez numa lareira a gás que gerou isso. Então, inevitável é algo que não pode deixar para depois, ou não pode deixar de cumprir. Então, diante de circunstâncias catastróficas como essas, esses procedimentos desses socorristas são inevitáveis, são necessários. O nosso tema da nossa reflexão de hoje é a escolha inevitável. A escolha inevitável. Segundo John Stott, esse verso 13 é o começo de uma conclusão deste texto, dessa perícope que começa no capítulo 5 até o capítulo 7, que é considerada e chamada de Sermão do Monte. Então, segundo John Stott, esse versículo 13 começa aqui as aplicações, e a conclusão revela enfaticamente que Jesus nos chama para fazermos uma escolha. E aqui ele vai dizer, aqui já começa o verso com esta ordem, com esse imperativo: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição. Num primeiro momento, a gente percebe, olhando para nós, ou olhando para cada um para si, olhando para esse texto, a relutância para a não escolha da porta estreita. Quer dizer, entre nós, no dia a dia nosso, a carne que milita contra nós faz com que a gente relute em entrar por esta porta estreita, embora
a gente creia que é a porta certa para se entrar, porque o próprio Jesus nos orienta a entrar por ela. Mas se a gente olhar dentro desse contexto anterior, o Senhor vai dizer que a gente tinha entre dois senhores, que a gente não pode agradar um e desagradar o outro, não dá para como agradar os dois, ou você agrada um ou desagrada o outro. Dois lugares para você acumular tesouro, ou acumular tesouro no céu, ou acumular tesouro na terra. Então, por isso que o John Stott nos apresenta, e eu concordo com ele, que aqui o Senhor Jesus começa a fazer uma conclusão, mostrando que não tem como a gente andar ou cochear sobre dois caminhos, a gente precisa fazer uma escolha. Como o Senhor vinha falando nos versos anteriores, que não tem como você confiar nas riquezas, em mamon, como ele diz que é em aramaico, riquezas, que isto faz com que a gente se torne para nós uma pseudo-segurança, mas como nós somos tentados a confiar nas riquezas e correr atrás para acumular essas riquezas, pensando que uma vez alcançando esse fundo nosso, essa riqueza, isso vai nos dar garantias. E a gente tem o texto sagrado que diz citação do Senhor, daquele que colheu bastante, ampliou os seus silos, os seus lugares para guardar a colheita, e o Senhor diz para ele: louco, hoje mesmo será pedido a sua alma. Sabendo disso, parece, e o texto de John Stott nessa caminhada que nós fizemos, você que tem acompanhado o podcast, você está vendo aí há 2 meses nós trabalhamos nesses 2 capítulos, seguindo aqui uma orientação e um detalhamento de John Stott. Então, a gente parece que escolher tesouro no céu, porque quando a gente acumula tesouros, quando você tem tesouros, você não vai guardar num lugar qualquer, você vai colocar num lugar seguro. Se você é uma pessoa que faz aplicação financeira, você não vai comprar as ações de uma empresa sem olhar a tendência, sem olhar os resultados dos anos anteriores ou de um semestre, pelo menos um trimestre, e acompanhar alguma pesquisa de analista, se você deve ou não colocar o seu dinheiro naquela aplicação. E o Senhor Jesus falando aqui, John Stott interpretando, falando sobre tesouros, ele vai falar sobre que como se fosse, e é óbvio que a gente deve colocar tesouro nos céus, acumular tesouro no céu, porque lá não tem como ninguém tirar, roubar, não há como traça para corroer. Creio que foi esse tema que eu preguei da última vez. Mas aqui trazendo para a conclusão, é bom a gente refrescar aqui a nossa memória, porque aqui o Senhor está mostrando esses 2 caminhos, essas 2 portas, e que não tem como a gente fazer conciliação. E acaba a gente caindo num processo, se não olharmos, de uma proposta pseuda, não boa, mas tipo assim, vamos criar algo consensual, nem 8 nem 80. Isso parece que é algo bonito, não é? 8 aqui, 80 aqui, são extremos, então vamos 44. Não é? No meio, segundo Aristóteles disse, está a virtude, né? Mas não serve para isso, não tem como a gente conciliar 2 caminhos. Não existe aqui no texto a possibilidade, a Jesus falando, um caminho do centro, do meio, uma terceira via. Nós precisamos escolher um ou outro. E quando a gente escolhe um, a gente rejeita o outro. Se você escolhe esse, rejeita esse, escolhe esse, rejeita esse. É sobre isso que o Senhor Jesus vinha falando, e agora ele chega nesse momento de conclusão, que ele traz tudo isso à tona e diz: entrai pela porta estreita. Parece que é óbvio,
parece que todos iriam dizer um amém bem vibrante: vamos entrar pela porta estreita. É óbvio, se nós que somos cristãos, a gente perguntar que porta você vai entrar, a estreita ou a larga, todo mundo dá a estreita. Mas na prática a gente tende a caminhar pela porta larga. Parece que é uma porta mais confortável, que não me obriga a tomar decisões. Eu não devo ser mal educado, mas quando alguém diz que todos os caminhos levam a Deus, eu preciso levantar a mão e dizer: não é bem assim, segundo a palavra do Senhor Jesus. Mas muitas vezes, talvez nesse mundo que está ficando meio cheio de barreiras, vamos colocar desse jeito, né? Temos que tomar cuidado no falar agora, não é? Estão nos ouvindo? Que bênção, que a palavra possa tocar-lhes o coração. Parece que a gente fica querendo achar um caminho ou outro para fazer a conciliação. Parece que não é educado eu dizer para o camarada que o caminho que ele pensa levar para o céu não vai levar no céu. Você não precisa dizer para ele ou infeliz, ou incircunciso, ou infiel. Não precisa usar adjetivos, mas como testemunha de Jesus, nós precisamos dizer para ele: olha, o seu GPS, o seu Waze está indo pelo caminho errado. Existem duas portas e dois caminhos. Um leva ao céu e à vida eterna, e o outro leva à perdição e à morte eterna. Então Jesus caminha do capítulo 5 até aqui, mostrando sempre essa dicotomia, dois caminhos, e que não há, e que eles são inconciliáveis. Mas na nossa prática de vida, a gente quer fazer um achego, criar um caminho do meio, e a gente cita até um célebre filósofo, Aristóteles, que diz que no meio está a virtude, mas para a vida eterna não tem caminho do meio. Mesmo que pareça ser algo bonito, né? Nem 8, nem 80, e sim 44, isto a gente tem que dizer anátema. Não existe caminho do meio. Não existe uma porta que não seja nem larga nem estreita, uma porta média. Não tem porta média. Existe porta estreita e porta larga. Eu queria que você, enquanto a gente desenvolvesse, você refletisse sobre a sua caminhada e sobre as suas entradas, se você tem caminhado por esta porta estreita ou porta larga. Porque a gente precisa fazer escolhas no trabalho, a gente precisa fazer escolhas no relacionamento, a gente precisa fazer escolha em todos os momentos. Quando você é flagrado, por exemplo, sem carteira ou sem cinto, e se um policial chega para você e diz assim: ó, pega a habilitação, vamos. Você fala: ai, agora com mais 7 pontos, ou 4 ou 3, eu vou pagar uma multa e a minha carteira vai ficar comprometida. Qual a sua atitude? Porta do meio? Você não vai dar uma carteirada lá no policial? Essa carteirada, tão carteirada não, vou dar uma carteirinha nele. Qual é a nossa atitude? Percebe que diante de circunstâncias, quando a gente é pego ou a gente é colocado sobre momentos que a gente pensa que vai ter perda ou prejuízo ou constrangimento, a gente logo tende a querer fazer uma conciliação, e é isso que o texto está dizendo: não existe porta do meio. E aparentemente sendo fácil essa escolha, que logo todos querem entrar pelo caminho da salvação, não é? Na prática a gente é seduzido a agir, e a nossa prática muitas vezes não ressalta veementemente a nossa escolha pelo caminho estreito. E por isso que muitas vezes a nossa prática de vida não tem sido uma forma de alardear a palavra do Senhor, que é salvadora. Porque é como se nós quiséssemos abarcar todo mundo, né? É o que a gente está vendo aí, até projetos de lei querendo caminhar nessa direção, para colocar todo mundo na nave que vai para o céu.
uma coisa eu sei: essa nave não vai chegar no céu, não, porque não é isso que a palavra diz. A Bíblia fala que a gente não pode, que a gente precisa vir quando o Espírito Santo nos chama, que a gente tem que atender, até que o chamado é irresistível, que a gente vem como a gente está, mas você nunca vai poder permanecer como veio, porque o Espírito Santo que habita em você vai te constranger. Logo depois que o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ele vai te ensinar na palavra como você deve agir como cristão. Isso sugere uma caminhada aí, se você ler Paulo em Colossenses, um despojar do velho homem. E ele tem uma lista de coisas que a gente despojar, é arrancar na raiz todo, de uma forma drástica. É a gente não ficar com cuidado de tirar o pecado de nós. Tem que tirar, cavocar até a raiz, e sempre estar olhando para que essa raiz não brote, porque sempre ela tende a brotar de novo. A gente tem que ser vigilante e reenfatizar e afirmar que a nossa escolha para com isso, a gente não vai abrir mão. Não vai abrir mão para fazer conchavos, não vai abrir mão para fazer conluios, não vai abrir mão em fazer vistas grossas sobre alguma coisa, não vai abrir mão em dizer que o certo está errado, nem que o errado está certo. Não vai abrir mão de ser sal e de ser luz. O povo de Deus não precisa brigar com ninguém, ele precisa ser só sal e luz. Parece que é simples, e é simples no aspecto, mas é complexo na prática. Por isso que o Senhor Jesus parece que está falando o óbvio, e parece que a gente lê e fala: é verdade, é isso mesmo, eu entrei pela porta estreita, pelo caminho estreito, eu entrei por ele, mas na prática as nossas ações não revelam isso. É mais cômodo a gente dizer assim: ah, não, deixa que o outro fale, né? Não, você está equivocado. Se você está se referindo à fé cristã, se você está pensando em ter uma comunhão com Deus, se quando Jesus vier e voltar, se você vai estar com Ele ou não, segundo o que a palavra diz, esse caminho e essa base de fé que você está colocando está equivocada e diferente do que a Bíblia ensina. Não sei até quando, Deus nos livre disso, a gente vai poder falar da Bíblia como ela é, mas a gente vai precisar falar. Eu não estou aqui desafiando autoridade nenhuma, mas a autoridade é a palavra. Então, por exemplo, se a pessoa achar que fazer boas obras vai levá-la para o céu, e ela vier conversar comigo, ou vier conversar com você, você vai dizer para ela: olha, Jesus na palavra, e a gente crê na palavra, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não é pelas obras que é salvo. A salvação não vem pelo seu esforço, a salvação é de graça. Efésios 2, 8, 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E a fé não vem de vós, quer dizer, a fé não é nossa. Até a fé que é necessária para ser salvo é presente de Deus. Ele te dá a fé para que você exercite a fé, para que você seja salvo. Pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não, o senhor me desculpe, o senhor pode, todos têm a liberdade de crer no que quiser, mas se o senhor está falando da fé cristã, baseado na palavra de Deus, é isso que a Bíblia diz, que está diferente do que o senhor está pensando. O senhor pode continuar pensando desse jeito, mas sobre a vida cristã, o caminho da salvação é a cruz. Percebe? Nós somos tirados das trevas para a luz com o propósito de proclamar a luz, de refletir essa luz de Cristo. Então nós estamos começando no Brasil a caminhar por terrenos difíceis. Então é como quando os antigos falam assim: vai chover, mas fala, como é que eles sabem? Aqui é uma nuvem lá, o vento sudoeste. Eu morava num lugar que o pessoal, o vento sudoeste, é lá na praia, lá, esse é o vento sudoeste. Eu falei, tá certo. Quando o vento sudoeste sopra, chove não sei quanto, e chovia mesmo.
pessoal morava lá e observava isso. Então, a gente precisa saber se posicionar. A gente precisa, como testemunha do Senhor, não é criar encrenca, ser o chato, mas quando alguém falar alguma coisa e você está perto e dizer, é sobre a Bíblia que você está conversando? Olha, então você me permita uma fala? Sim. Então, segundo o texto tal, está diferente do que você está dizendo. As obras, aí você pode dizer sobre obras. As obras é importante, sim, você vai ver em Tiago. Agora, por que você já foi alcançado pela salvação que é de graça, pela graça salvadora, e o Espírito Santo agindo em você, as suas obras refletirão as bênçãos do Senhor. O Senhor vai dizer aqui que não pode nascer fruto bom de árvore má, e de árvore má também não dá fruto bom. Nenhuma árvore boa dá fruto mau. Então, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, Ele vai mostrando e vai nos fazendo caminhar para uma decisão, para confirmar a nossa fé, que o Espírito Santo já revelou e já nos ensinou, nós que temos a palavra, mas o que a gente precisa atentar é que a nossa prática cristã muitas vezes está dissociada do ensinamento do Senhor. Diz aqui, nós como testemunhas do Senhor Jesus, precisamos atestar esta fé para que o mundo creia e veja através de nós. Estava ouvindo agora mesmo um testemunho de uma irmã falando de um missionário que não sei qual país, e não falou. Ele ficou 26 anos preso por atestar a fé no Senhor Jesus. E os últimos 6 anos dele, ele ficou tipo num túmulo, numa cova, de joelho. E de tanto em tanto tempo, o pessoal ia lá dizendo para ele, e aí, você nega? Ele disse que não. Aí, quando ele foi preso, parece que o filho tinha 6 anos, depois de 20 anos, o filho tinha 26, deixaram o filho lá falar com ele. Parece que o filho disse que, pai, nega o Senhor, e depois você fala com Jesus. E ele cantou um hino, dizendo, só na cruz, só na cruz, só na cruz. E por causa disso, ele ficou preso mais 6 anos. Quando tiraram de lá, ele nem andava mais, porque ele ficou naquela posição. Eu fico pensando, se Deus nos livre, se a nossa nação passar por uma situação desta, a gente aguentaria ficar de joelho assim um tempinho? Como seria a nossa atitude? Se alguém botar uma arma para o nosso filho, para o nosso neto, e dizer, negue a Jesus, ou eu vou fazer uma execução, como fica o nosso coração? Eu penso como pai e como avô já. Como fica a nossa decisão? Percebe? A gente está vivendo aqui um pingo caindo, é como se fosse uma garoinha fina perto de chuvas torrenciais de perseguição em muitos países já. Nós estamos vendo aqui um sereninho, nós estamos tudo assustados. Mas o Senhor tem levantado pessoas assim, que têm honrado a fé. Como é que a gente agiria? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Um outro texto que me chama a atenção, só para explicar o que eu vou falar, é a gente ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu li esse texto, eu chamo esse texto, esses animais são tão estranhos, são tão diferentes um do outro, e eu tenho que ter um mix disso.
quando a gente é mais jovem, não é que a gente é mais ousado, é mais imprudente, né? E eu fico lembrando das minhas peripécias de evangelização, assim. Uma vez eu fui evangelizar o bispo da minha cidade. Eu passei por um avivamento num retiro, eu falei assim, eu tenho que evangelizar o bispo. Bati na porta dele lá. Não vou dizer aqui o que nós conversamos, mas foi bacana, ele me atendeu bem e ele me deu uma resposta. Eu conto para vocês offline. Mas, então você não precisa criar encrenca com ninguém, mas a gente não pode arredar pé. Com muita sabedoria, a gente precisa dizer para o Senhor, nos dê força, Senhor, para continuar, nos dê força para que a Tua palavra seja como essa espada que divide, que eu seja portador dessa espada, que aonde eu for e estiver, que as pessoas me vejam como um valente do Senhor, que não arrede o pé. Com educação, não vou brigar com ninguém, não vou desfazer da fé de ninguém, mas eu vou dizer, se você está falando sobre a salvação cristã da Bíblia, o único caminho é Jesus. Não tem outra via, não tem outro meio. Não adianta a gente querer fazer bonito, querer conciliar, ser educado. Não é educado deixar o camarada não ir para o céu, se você tem que proclamar. Ele pode até não ser um daqueles que o Senhor vai chamar, mas você tem que dar o sinal certo. É como o atalaia, que ele toca lá os sons, que um é de alerta, o outro é de silêncio. Se ele tocar o som errado, não vai dar a mensagem, vai dar a mensagem errada. Nós precisamos tocar e dar a mensagem correta. Então, se a gente pretende ser instrumento do Senhor para proclamar a salvação, nós precisamos mostrar qual é o caminho. E é Jesus o único caminho, a verdade e a vida. Como Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas nós que somos a igreja de Cristo, aquela que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, precisamos ter essa palavra na mente e no coração e na boca, nas nossas atitudes e na boca para dizer. Porque o amor envolve responsabilidade. O amor envolve você entrar até em zona de perigo. Se um familiar seu, um conhecido seu, um querido seu for assaltado ou passar por uma violência e você perto, você não vai se calar, você vai intervir, você vai correr risco. E não tem risco maior do que o destino eterno de alguém. Não tem dano maior do que você não intervir para que mude o destino eterno de alguém. Nós não podemos nos calar sobre isso. Segundo ponto é que a escolha da porta estreita é esse caminho da salvação. É um caminho difícil e leva à vida eterna, mas é um caminho difícil porque aparentemente a gente está contrário a todo mundo. Pensa, uma multidão indo assim, nesse sentido, e você vindo de lá. Quer dizer, a gente percebe, né, e a gente vive num mundo democrático, e a gente defende o Estado de Direito e democracia, quando a gente coloca as coisas em voto, quando não tem consenso, a maioria vence. Mas nesse caso de escolha, pode estar 1 milhão de aqui, e você vindo de lá, você está centrado na palavra, você está certo e a multidão está errada. A voz do povo nunca será a voz de Deus, nunca. A não ser que seja um povo santo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Então não é porque todo o seu condomínio é de um jeito, que você mora nesse condomínio, que você vai ser desse jeito. Percebe? Mas aparentemente é difícil
entrar por essa porta que a gente fica constrangido em ser diferente. Sábado, ontem eu estava num treinamento de outro trabalho que eu estou desenvolvendo, muito bom, um hotel aí. Fui convidado, foi gostoso, teve um jantar muito bom ontem. E depois do jantar ia ter karaokê, ia ter uma zoeira. Eu acabei de jantar, falei, gente, até amanhã, né? Que terminou hoje cedo o treinamento. Até amanhã, estou indo. Eu não tinha como eu fazer nada lá. Fiquei a parte que podia e fui andar. Não ia falar, vocês param o karaokê que eu vou fazer uma pregação. Não era o momento ali, né? Não foi para isso que eles foram lá. Eles queriam uma festa mesmo, como eles estão acostumados que é festa. Para mim era uma zoeira, mas eles chamaram de festa, beleza. Entende? Então, esse caminho não é para mim. Estava desconfortável, não serve. Mas muitas vezes a gente encolhe no meio. A gente deixa de ser luz, ou se esconde, ou tenta esconder a luz. Eu creio que nem precisa. Quando a gente acha assim, não precisa nem querer esconder sua luz, que eu acho que ela já está apagada. Porque a luz é para colocar no alto. Então nós precisamos, irmãos, orar a Deus e agir em obediência à palavra do Senhor, para que a gente possa ser essa luz, sabe? Já viu esses canhão assim que você vê no céu aquele facho de luz? Que a gente seja uma luz assim, que as pessoas identificam que, olha, é a luz. E quando a luz acende, as trevas somem. Então nós não precisamos ter medo das trevas, porque uma vez a luz estando acesa, as trevas deixam de estar presentes. Não estão nunca junto luz e trevas. Se a gente acendesse essa luz e continuasse escuro, para que acender a luz? Não é? Agora, quando a gente vai embora, a gente vai apagar a luz, porque vai ficar escuro, não tem ninguém aqui. Então, para que ficar aceso? Então, quer dizer, veja, a gente faz algo tão mecânico que a gente não percebe essa grande verdade, que a gente acendeu, e o propósito de clicar no interruptor lá é para que isso ilumine aqui, que não fique escuro, que a gente possa se ver, para a gente possa fazer uma leitura. Então nós somos a luz do mundo, nós temos que estar acesos, as pessoas precisam nos ver refletindo essa luz de Cristo. Stott vai falar novamente que Jesus explicou que temos comunhão com Deus, começamos essa comunhão aqui na terra e que será aperfeiçoada no além, na qual nós o veremos e partilharemos da sua glória. É outra coisa que muitas vezes está passando desapercebido da nossa agenda. A gente pensar que por mais que eu viva aqui 80, 90, até 100 anos ou mais, se o Senhor permitir, isso aqui é um breve lampejo da eternidade que nós vamos estar com o Senhor. E como a gente está ficando distante dessas verdades bíblicas, não estamos lendo esta palavra, nem meditando nela, quer dizer, a gente não está fazendo com que essa palavra adentre ao nosso coração, como Davi dizia, que escondia a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. A gente está deixando isso passar meio en passant assim. Essa palavra não está batendo em nosso coração, nos chamando à ordem, porque senão nós estaríamos preocupados com a propagação do Evangelho, no cumprimento do mandato da grande comissão, ou seja, de ensinar o que nós aprendemos de Jesus para outro, para que o outro que aprendeu através de nós ensine para outro, e isso dá uma PG, que é uma progressão geométrica. Foi o que aconteceu na igreja de Atos. A igreja hoje está estanque, ela está andando para trás, ela está diminuindo, porque o nosso testemunho está pífio, a nossa luz está opaca. Hoje tem tantos lumens e a nossa está aquela luzinha antigamente que meu pai comprava lá no interior de 40 watts,
Ele falava que era de vela, 40 velas, que lá, difícil, uma lamparina era quase mais luminoso que aquela lampadinha lá. Hoje a gente tem LEDs e tudo mais, não é? Quer dizer, nós precisamos ser holofotes do Senhor, nós precisamos viver esse evangelho com essa eficácia, com essa intensidade, para que outros olhem para nós e dizem: eu quero estar assim. Mas não adianta a gente viver uma vida que as pessoas olham para nós e ele está tão desanimadinho como eu estou. Para que eu vou trocar 6 por meia dúzia ou por 5,5? Está bom assim. Quer dizer, a gente precisa viver uma intensidade parecida com o apóstolo Paulo vivia. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pense nisso. Ore sobre isso. Senhor, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Como é que eu vivo isso? Como é que a minha vida, as minhas escolhas, o meu jeito de viver, o meu modus vivendi ou o meu modus operandi, ou seja, como que a minha agenda de vida reflete isso? Como que eu vou poder ser parecido com o apóstolo Paulo, dizer assim: olha para mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para mim. Está com dúvida aí? Está sem Waze? Olha aqui, não sou eu, mas é Cristo que vive em mim, o apóstolo Paulo. Então olha para mim, não me veja, veja Cristo em mim. Achou o caminho. Tem te preocupado isso? Outro texto de Paulo em Atos 20, 24, que me chama a ordem. Porém já é uma conclusão, né? Estava se falando: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Reflita nesse texto. A gente lê, isso era o mote da nossa mocidade antes de ter o mote da UMP. Eu sei o mote da UMP e não sei da UPH, olha que coisa. Mas quando não tinha o mote ainda da confederação, lembra que ficou 24 anos a gente sem confederação nacional? Eu fui um dos que bati na nossa sinodal e estava lá em 86 no governador para reorganização da Confederação Nacional. Estava lá tem lá a pasta daquele congresso guardadinho lá. Esse era o nosso mote da mocidade de Barretos. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Minha carreira é a minha vida, o propósito para o qual eu fui criado, e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Para quê? Qual ministério? Testemunhar o evangelho da graça de Deus, ou seja, dizer em alta voz, sem dubiedade, sem titubear, que Jesus é o caminho, que Ele é o único caminho, que Ele é a salvação, que não tem outra porta, que não tem porta do meio. Você ama seu parente de sangue? Ele tem convicção que estar com Cristo, você precisa exalar o bom perfume de Jesus perto dele. Você precisa refletir a luz de Cristo para que ele veja em você Jesus. E dizer: eu quero andar no seu caminho que você anda. Você fala: é o caminho de Jesus, é a porta estreita, vem. Aparentemente difícil, mas a chegada vai ser tremenda. Irmãos, é difícil, não é difícil, porque difícil é não ter a presença do Espírito Santo em nós. Difícil é no momento difícil você não tem para quem falar. Hoje a gente tem psicanalista, psiquiatra quando precisa de medicamento, psicólogo, não sou nada contra isso, mas nós temos Jesus o advogado. Você pode rasgar o seu coração com Ele, dizer: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece tudo de mim, de nós,
Você pode fazer essa terapia, essa comunhão com o Senhor, que é a melhor terapia. Você vai ter um fardo pesado muitas vezes, e você vai ter seu fardo aliviado. Você vai terminar de falar com o Senhor e vai se sentir leve, sem tomar medicamento algum. Você vai poder despejar para o Senhor aquilo que está te incomodando, que está roubando, tirando a sua paz. Eu fico admirado com o testemunho segundo a biografia do Billy Graham, que quando ele era garoto, né, como os americanos fazem lá, aqueles ônibus laranja, foram visitar o Instituto Moody, e lá tinha um lugarzinho aqui, assim, cercadinho, né, como o banco faz aquela separação de fila, aqui Moody orava. E na hora de ir embora, a monitora começa a ticar lá o nome. Faltou um garotinho aqui. Entrou para ver. Tinha um garotinho ajoelhado lá, orando assim: Deus, faz de novo. Faz de novo, Deus. A monitora disse: vamos, Billy Graham, vamos. Eu creio que Deus atendeu aquela oração, né? Se você conhecer a história do Billy Graham, eu creio que atendeu. Precisamos orar, irmãos. Deus, faz de novo. Faz em mim, Senhor. Me capacite, me ilumine, me dê força, que eu seja destemido, que eu possa elardear a sua fé, que eu possa dizer com clareza que não tem outro caminho, que o Senhor é o único caminho, que a porta estreita é o caminho para entrarmos, adentrarmos e continuarmos nesse caminho, porque Ele nos levará ao Senhor, e na chegada nós o veremos face a face. Eu nunca corri uma maratona aí, não sei se eu vou correr, não está na minha lista de desejo, não, mas vai que daqui eu emagrecer mais uns 20 quilos, eu começo a correr, né? Estou começando a andar de bicicleta, quem sabe eu começo a correr. Não sei se eu vou ter sonho de maratona, mas eu imagino que o cara, quando chega lá e vê aquela faixa de chegada, o cara pode estar exausto, parece que ele tem uma energia a mais extra, um plus que vem para ele, né? Porque ele está vendo a chegada. A gente precisa viver olhando para a chegada, porque você pode chegar hoje, eu posso chegar hoje, não é? Eu não gostaria não, que eu tenho que estar em Campos do Jordão amanhã, e se algum de vocês falecer, eu tenho que voltar, né? Olha eu egoísta, né? Por causa de mim, eu não quero que você morra. Olha que beleza. Pode morrer em paz, irmão, fica tranquilo. Mas a gente precisa olhar o caminho da chegada, porque a nossa chegada pode ser hoje. Se Jesus, nos seus planos, voltar no tempo que eu estiver vivo, eu quero estar entre aqueles que vão estar pulando, não sei lá, nem olhos viram, né? Vai ser tremendo, os calangor das trombetas, tudo aquilo acontecendo, não é? O escritor tenta dizer que o céu está desenrolando como cortina, vai ser algo majestoso que ele nunca viu, vai ser tremendo. A gente vai ver todos os demônios dizendo: Ele é o Senhor, mas não vai adiantar nada, mas vai reconhecer. Toda a língua confessará, não é todos os crentes, não, todas as línguas. Só aqui os do Senhor irão eternamente para estar com o Senhor, e os que não estão com o Senhor eternamente ficarão separados do Senhor. Esse é o inferno. E o inferno é muito pior do que a gente já imaginou, do que o Dante já pintou, e o céu é muito melhor do que a gente já imaginou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente precisa sonhar, sim. Isso precisa fazer parte da minha agenda, da sua agenda. Viver aqui intensamente, olhando para a chegada. Quando o cara sobe, se ainda é o trajeto da São Silvestre, sobe lá a Brigadeiro e entra na Paulista, o cara parece que engata uma outra marcha e vai, porque ele está vendo a linha de chegada. A chegada está ali, ó, perto do mastro, e o cara
Não é? Nós estamos vendo a nossa chegada. Nosso Senhor vive e reina, a despeito das circunstâncias que a gente venha a passar. Termino assim, irmãos. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Que o Senhor te abençoe, irmãos, que possamos todos adentrar essa porta estreita. Cabe todos nós lá, pode ficar tranquilo. E vamos encontrar com o nosso Mestre. Até lá, vamos refletir de uma forma explícita, veemente, à luz de Jesus. Amém?